Olá, pessoal, tudo bem? Com alegria que a gente está aqui, mais uma segunda-feira, mais um encontro, mais uma live, né? Boa noite, boa noite. Vamos lá chamar a Sandra. Hoje vai ser um papo muito legal com o Jorge. Já vou chamar ele também. Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo Tô falando que hoje a live vai ser muito interessante. show. Um trabalho do Jorge é fantástico, diferenciado. Deixa eu chamar ele aqui. Eita, que eu não tô achando ele. Achei. Enviei já o convite aí, Jorge. Entrou. Alô, Olá! olá, Nossa, que Boa prazer falar noite. contigo. Boa noite. boa noite, boa noite, boa Você noite, tá, você meninas, tá vendo boa as noite a todos que duas? estamos vendo e ouvindo. Oi? Você tá vendo as duas? Estou vendo as duas. O Ai, som ah, está baixo. É, O som, o som é, o teu som tá baixo. O meu também? o seu também, vocês bom, também está baixo. aumentei aqui. Como é que ficou? Melhorou um pouco. Eu vou tentar usar fone de ouvido. Deixa eu ver se melhora. Ah, acho que é melhor sim. É, Boa noite, pessoal que está entrando. Adriana, a Cássia, acho que eu já vi aí. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vai ser um papo bem melhorou legal. Melhorou? muito. Para vocês também? Também. Ó, Bastante. ótimo, Ai, fantástico. que bom. A gente está muito feliz da sua Eu também. gentileza, né, de aceitar o nosso convite aí para um papo. Falar que a Gratidão gente pelo, pode falar. gratidão pelo convite. É sempre bom estar compartilhando aqui experiência, fazendo trocas. Sim, sim. Então, esse é o Jorge Monteiro, ele que é da página Gelumen, que trabalha com pictopsicografia, tá certo o nome? Tá certo, eu também me enrosco de vez em quando. Tem que falar devagar para não enrolar a Devagar. língua, É quase soletrando. né? É quase Então, um trava-língua, né? Ele é um trava-língua, né? É um Pictopsicografia. trava-língua. É um Não, trava-língua. então, Jorge, para as pessoas que não te conhecem, o pessoal do nosso canal, as pessoas que não te seguem, ou enfim, não conhecem o teu trabalho, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu sei que você é coreógrafo, não é isso? Ou então, não? Estou enganada. essa é uma longa história, vou resumir aqui. Tá. É, eu fui bailarino, fui coreógrafo, diretor cênico, figurinista, trabalhei um tempo com designer de trajes de cena para espetáculos. Tenho formação em artes plásticas, né, a minha formação acadêmica, que eu exerci sempre paralelo à minha atividade com a dança. E em 2020 eu tive um chamado aí espiritual para fazer uma mudança muito grande aí de ciclo,
E assumi esse trabalho de pictopsicografia. Foi uma transição muito profunda, assim, foi uma reviravolta na minha vida. Então, eu deixei todas essas atividades da dança e do design, né, de trajes de cena, enfim. Fechei esse ciclo e abri esse outro, e com o qual hoje eu trabalho integralmente, né, na produção de pictopsicografias e também faço consultoria espiritual. Isso desde 2020. Né? Eu sempre, desde muito jovem, essa manifestação mediúnica, ela estava presente, só que eu não compreendia, né? Eu não tinha maturidade para compreender e entender isso como uma missão de vida. Isso só ficou claro para mim aos 55 anos. Né? E sincronicamente isso estava marcado no meu mapa natal astrológico. Depois, conversando com o meu astrólogo, que é um grande amigo, ele já havia me alertado disso e falou, olha, tem uma mudança de ciclo muito grande, onde você vai encontrar a sua missão espiritual. Mas eu dizia, mas a minha missão espiritual é como professor, eu já estou executando, então assim, eu não fazia ideia do que era isso. É o que era. Para mim não passava pela cabeça, né, atuar como psicógrafo. Eu já fazia esse trabalho de plasmar em desenho, em pintura, imagens que eu tinha acesso por meio de meditação, porque eu faço um trabalho de autoconhecimento, de conexão espiritual, desde muito tempo, desde sempre. Né? Só que eu fazia isso para mim, para os meus próprios registros. Né? E nunca pensei que eu ia fazer isso para outras pessoas, nem sabia como fazer isso. Então, no início, foi um período experimental. E quando isso surgiu, eu falei para os meus mentores, tá, eu faço isso para mim, mas como é que eu vou fazer isso para as pessoas? Como é que isso vai se estruturar, né, como um serviço, como uma atividade profissional? Né? E eles disseram, comece do jeito que você sabe fazer, comece do jeito que você já está fazendo para você mesmo. E durante um ano foi se estruturando um método de trabalho. E essa atividade ela foi ganhando outras nuances. Então, eu comecei de uma forma e hoje o trabalho é completamente diferente. Né? E é curioso porque essa comparação ela pode ser feita porque eu tenho duas vitrines. No Instagram, onde eu tenho os trabalhos mais recentes, eu tenho o Facebook, onde eu estou colocando as minhas pictografias desde lá do início. Né? E assim, era uma outra forma de trabalhar a imagem, eram outros conteúdos, porque a pictopsicografia, que muita gente confunde com pintura mediúnica, e não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? Na pintura mediúnica clássica, que surgiu lá no catecismo, no século XIX, você tinha uma entidade que era uma consciência, um espírito de um artista, geralmente de renome, já conhecido, uma passagem aqui pelo planeta, e que acoplava, era um processo de acoplamento, em um médium. Então, ele tomava o controle dos membros, dos braços e até às vezes das pernas, porque alguns desses médios pintavam com os pés. E o médium ele não tinha controle. E a grande maioria deles não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma formação como artista plástico, não tinha domínio de técnicas de desenho, ou nunca tinham feito aquilo. Né? E a função dessas pinturas
mediúnicas basicamente eram comprovar a existência da consciência após a morte do corpo, né? No século XIX, essa investigação ela estava começando a surgir, né? Surgiu ali com Kardec, com outras figuras importantes. E também porque elas continham frequências codificadas e elas podiam modificar a frequência do ambiente onde elas eram expostas e também das pessoas que observavam. Nesse ponto, a pintura mediúnica, ela se assemelha à pictopsicografia. E a pictopsicografia também tem essa característica. Tá? Então, as imagens elas são codificadas, elas têm uma função. Né? Mas para por aí, porque a pictopsicografia ela pode ter uma veia terapêutica. Tá? O médium ele não está num processo de acoplamento. Tá? Por exemplo, a grande maioria acontece por inspiração. Né? Então, no meu processo, essas imagens já são plasmadas na minha tela mental. E durante... Sim, pode falar. Você desenha o que você está vendo. Eu desenho o que eu estou vendo. Né? Sim. Quando eu fecho o olho e eu tenho todo um processo, né, de conexão, de preparação de conexão. Então, eu peço para que a imagem seja plasmada na minha tela mental. Então, às vezes, ela é plasmada como uma imagem fixa, como se estivesse vendo uma foto, ou então roda um vídeo, um filminho, né, onde eu vejo ambientes, onde eu passeio por alguns ambientes e eu vejo alguns seres e algumas entidades. E depois tem o processo de criação da imagem, né, que aí eu me desligo, me desconecto, e aí entra o artista plástico. Então, é importante para o pictopsicógrafo que ele tenha uma formação artística, que tenha um domínio sobre técnicas de desenho, técnicas de pintura, para que ele possa reproduzir o que foi plasmado na tela mental. O que é diferente na pintura mediúnica. A mediúnica. Né? Porque assim quem tinha um controle... Sim, e a imagem ela fica perfeita, perfeita. É uma coisa assim, surreal. Ela parece uma coisa real mesmo, né? Passa uma realidade a tua pintura. Eu tenho... Não sei se tu utiliza IA junto, enfim, deve ter outras técnicas, né? Sim, a minha preocupação principal na criação da imagem é que ela seja o mais fidedigna possível a que foi plasmada na minha tela mental. Quando eu comecei, em 2020, eu utilizava só pintura digital. Depois eu passei a associar pintura digital com manipulação de imagens que eu trazia de bancos de imagens da internet. Então, eu fazia uma pesquisa para referência, porque isso é uma técnica muito utilizada nas artes plásticas. Né? Os artistas plásticos usam referências. Então, eu vou pintar essa paisagem, então eu preciso ter uma referência. Como é essa paisagem? Ela tem montanhas, ela tem árvores, ela tem um lago. Então, eu vou buscar imagens de lagos, eu vou buscar de árvores, de montanhas, de céus, de nuvens, enfim. Eu construo um álbum de referências, a partir dele eu crio a minha própria imagem. Né? E eu comecei a fazer isso juntando com pintura mediúnica. Até que surgiu a IA. E aí eu substituí essa pesquisa nos bancos de imagem da internet e passei a produzir as minhas próprias imagens a partir da IA. Então, hoje o que eu faço? Eu gero uma série de imagens que têm as características que eu estou buscando, né? E dessas imagens eu vou selecionar uma ou algumas. E essas imagens elas vão ser tratadas dentro de programas profissionais específicos para tratamento de imagens.
até que eu consiga adequar essas imagens ao que eu quero. Simplificando, eu faço um Frankenstein. Então, eu pego várias imagens, recorto várias partes, uso ferramentas, né, de manipulação de imagens, então eu modifico essas imagens, e, por fim, eu dou o acabamento com pintura digital. Então, eu uso várias ferramentas e várias técnicas para chegar àquele resultado final. Então, não é só a IA que produz, mesmo porque a IA jamais iria produzir uma imagem que foi plasmada na minha tela mental, da forma fidedigna, como estou procurando. Né? Então, eu preciso tratar isso. Entendi como é que é o processo do desenvolvimento da pintura. Agora, quem que são as pessoas que chegam até você? São já pessoas no caminho da espiritualidade, ou chegam alguns que caíram de paraquedas, não sabem nada? Quem que é o teu público? 90% são pessoas que já estão aí numa jornada já intermediária avançada, que já têm compreensão de vários conceitos, né, relacionados, já estudaram bastante, já fizeram várias práticas, mesmo porque o meu trabalho está exposto lá no Lumen GM, no Instagram. Então, as pessoas que buscam o meu trabalho já passaram os olhos ali por essa vitrine, já sabem o que vão receber em termos de conteúdo, né, de informação, e se elas sentem que estão alinhadas com esse tipo de conteúdo, aí elas me procuram. Mas sim, sempre tem pessoas que estão iniciando essa jornada, né, de abertura de consciência, estão começando a estudar, e me procuram. Tá? E é claro que os conteúdos que vêm para essas pessoas já são filtrados, né? Às vezes eles já vêm com a adequação, né, da quantidade, da qualidade desse conteúdo para o nível de consciência que essas pessoas estão naquele momento. Entendi. E por acaso eu sei que chega, por exemplo, eu entro em contato solicitando uma pictopsografia. A princípio, você vai consultar a espiritualidade para ver se vai ser permitido fazer a captação do meu mentor, vamos dizer assim, é isso? Sim. Eu só posso trabalhar se eu tiver a autorização da tua equipe espiritual. Porque quem vai me fornecer as informações é a tua equipe espiritual, não é a minha. Então, existe uma parceria de trabalho de duas egrégoras, pelo menos duas. Né? A minha me dá suporte para o trabalho. Então, eu tenho meus guardiões, meus mestres e meus mentores, então eles vão criar toda a infraestrutura que eu preciso e todas as conexões que eu necessito. E vão intermediar, né? Tem uma intermediação, né? Existe uma conversa entre egrégoras, né? Sim. Uma diplomacia espiritual, vamos chamar assim. Né? Então, quando eu entro em contato com a tua equipe espiritual, e para isso eu uso o nome completo, data, local de nascimento e uma foto, que ajuda bastante, né, a me conectar com aquela energia. Eu solicito autorização e solicito apoio desta equipe, dessa sua equipe, para que ela se junte à minha e que nós possamos realizar esse trabalho e trazer as informações que aquela pessoa que está solicitando necessita deste momento. Naquele momento. Nem sempre a imagem que é plasmada na pictopsicografia é a imagem de um mentor, de um mestre, de um tutor espiritual. Tá? Eu ia perguntar isso. Não é sempre um mentor? Não sempre. Digamos que 90% do resultado das pictos são. Tá? Mas elas podem conter imagens de vidas passadas, podem ser imagens que tenham conteúdos simbólicos, inclusive porque alguns mentores eles não têm estrutura física, né? Corpo físico, corpo biológico, tá? Eles não são só energias, eles estão em patamares muito
muito elevados de vibração. Mas eles sempre plasmam outra imagem. E como eu disse, essa imagem é frequenciada. Então, todas elas, seja qual for a natureza dessa imagem, elas têm uma função. Elas estão impregnadas com frequências e a orientação, isso é básico para todos os meus trabalhos, é que a pessoa que recebe, ela faça um trabalho meditativo com aquelas imagens. Porque quando eu estou observando essa imagem, e depois fechando os olhos e trazendo ela para a minha tela mental, eu estou trazendo todas essas frequências que estão codificadas. E aí acontece um trabalho, né? E uma interação das equipes. E o nome do mentor também sempre é fornecido. Então, esse nome é uma chave de conexão. Ele também é utilizado nesse trabalho meditativo. Então, você traz mais de uma imagem, né, para aquela pessoa. O mentor... Não, é sempre uma. Sempre uma imagem. Sempre uma imagem. Nesses 4 anos, só umas 2 ou 3 pictopsicografias que eu trouxe mais de uma imagem. É muito raro. Mesmo porque tem a questão do tempo. Tá? Essas imagens, elas consomem um tempo muito grande para ser confeccionado, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho tempo hábil para produzir mais de uma imagem. Porque, como eu disse, não é só jogar na IA e ela produz para mim. Né? Tem todo o trabalho de construção dessa imagem. O que veio das outras vezes foi a imagem do mentor. Às vezes vinha um símbolo que era para ser usado, nas meditações também. Teve um caso que um mentor plasmou 2 imagens, porque ele era um ser, ele não tinha encarnações aqui no planeta, então ele era um ser estelar, e tinha a forma, a roupagem, como se que ele se manifestava aqui. Né? Então, ele apresentou as duas roupagens. Esse eu consegui fazer as duas, porque fluiu muito rápido a produção da imagem. Né? E esse foi o único caso. Nossa, Legal. bem interessante. E vem muita informação, né? Às vezes da onde que eles tiveram contato, né? Ou tanto o mentor quanto a mentorada. Vem sempre uma história ali de contato de outras vidas, vamos dizer assim. Fora do planeta também, que eu já vi algumas, né? Sim. Traz, às vezes, alguma rota encarnacional. Acho bem legal, bem interessante. Nem sempre, tá? Sim. Recentemente eu tive uma seguidora que postou e questionou isso, mas por que algumas postagens trazem poucas informações e outras muitas informações? Né? Então não existe um padrão, porque não sou eu que tenho controle sobre a natureza do conteúdo e a quantidade de informação. E eu simplesmente faço o papel do médium, que é um instrumento. Né? Então, assim, um canal. É um canal. Quem define o que vai vir e quanto deve ser passado adiante é a equipe da própria pessoa. Então, assim, depende muito do momento que ela está vivenciando, do que ela necessita, do que eles acham que é relevante para esse momento. Então, assim, sim, tem algumas canalizações que vem bastante informação sobre registro acástico, sobre experiências em outros mundos, a relação que essa pessoa tem com o mentor, né, que geralmente já conviveram, né, em outras realidades, mas tem algumas captações que eles entregam apenas o básico, que é a imagem, o nome e uma ou outra informação, né? E está fechado isso, eu não consigo ter acesso a mais informações. Então, assim, mas isso está relacionado com a condição daquela pessoa que está recebendo. Né? Entendi. E a intenção da mensagem que é passada através das imagens
seria a reconexão entre eles, um Uhum. contato mais próximo, É nesse sentido. sim, é um aprofundamento dessa conexão. Porque a conexão, ela já existe, né? Ela já flui em algum nível. Algumas pessoas estão muito conectadas, outras pessoas menos conectadas. Aí vai de como cada um se dedica a essa conexão, né? Ao estudo, ao processo de autoconhecimento, enfim, né? Toda essa jornada espiritual. Então, Entendi. isso é muito, muito diversificado, né? Mas a intenção, sim, é aprofundar essa conexão com o mentor e também com a egrégora que aquele mentor é, corresponde ou está representando. Porque ele é um representante de uma egrégora, né? Entendi. De uma linhagem, principalmente os Ah, mentores estelares. Então, um mentor siriano, por trás dele tem toda uma egrégora siriana, geralmente tem os comandos estelares que estão por Sim. trás dele, e essa pessoa que está recebendo, ela tem uma conexão com tudo isso, né? Com toda essa estrutura. Não é só com aquele mentor especificamente. Então, ele apenas representa isso, né? Ele foi entendi. escolhido para representar isso. Tá? Desde o início, eu recebi a orientação que eu tinha uma missão com um grupo de almas que estavam encarnadas e que estavam no processo de finalização das suas encarnações, ou seja, estavam concluindo as encarnações aqui no planeta, né? E as egrégoras que são responsáveis por esses experimentos existenciais aqui, que seriam os comandos, né, estelares, eles estariam orientando essas almas e ajudando no despertar consciencial delas para que elas pudessem ser resgatadas. Então, assim, Entendi. uma parcela dessas pessoas que me procuram, e foi dito que elas iriam me procurar, eu tinha um compromisso com elas, estão nessa situação, né? E outras ainda estão no processo de despertar, então esse trabalho tem também essa missão de dar uma virada de chave, um puxão de orelha, às vezes tem puxões de orelhas Né? também, não é sempre bacana, Nossa, né? Um sacode. é assim, o meu coração aqui tá pulando. Por quê? Porque eu estou na sua lista aí. Eu encomendei a minha pintura em 2020. Ela tá com o prazo de janeiro do ano que vem. Então, Tá, assim, tô na expectativa, tá se aproximando. Às vezes vai até esqueço acontecer. de tanta ansiedade, eu não quero ficar pensando, porque tá Não chegando, fica ansiosa porque você baixa a né? tua frequência, não faça isso. Faça isso. Ô, E as- ô, ô, Jorge, tem duas perguntas. Deixa eu perguntar, porque senão vai correndo as perguntas, a gente não vai ver depois. A Nedi pergunta assim, se é possível uma pessoa que já fez uma captação refazer. Olha, eu tenho um cliente que ele já fez 7. Ô, Caramba! Ele já tem quase a egrégora toda dele. ai, que bom. Então eu não sou a louca que pensa que nós temos vários mentores, né? Do Não, nosso lado. isso é uma pergunta frequente Sim, né, que eu recebo. Nós temos mais de um mentor? Sim, isso depende de uma série de fatores. sim, O tamanho da nossa equipe espiritual, né? sim, Se você veio com uma missão de entregar algo para o coletivo e contribuir para a expansão consciencial e processo de transmutação do planeta, então você precisa ter uma assessoria maior. Primeiro, você precisa ter uma equipe de segurança muito grande, porque as forças opositoras vão te incomodar muito. Então, muito. primeiro você tem que ter uma equipe né, protegendo o teu campo pessoal, protegendo o lugar onde você mora, o local onde você trabalha. Depois, você tem que ter mestres, mentores, guias. Então, assim, consciências altamente especializadas que vão trabalhar em
algumas áreas específicas da tua vida. Vão te auxiliar de várias formas. Então, é praticamente uma empresa. É, Né? Cada um exatamente. tem Concordo. um setor de atuação. Então, o tamanho dessa equipe depende muito do teu roteiro dessa encarnação. Se você veio porque você tem alguns aprendizados, então o teu roteiro é aquela vida, vamos chamar assim, mais normal, você vem, você trabalha, tem aquelas séries de desafios na tua família que estão relacionados a aprendizados, quando é aquela coisa mais de você para você mesmo, né, o teu próprio processo de crescimento espiritual, aí você não precisa de todo esse aparato espiritual, né? Você vai ter uma quantidade menor de consciências que vão estar te ajudando, te orientando, te protegendo, tá? Então, assim, depende muito. Quantos eu tenho, não sei. Sim. Hoje eu trabalho com um grupo bem grande. Tem cerca de umas 40 entidades que eu trabalho. Em várias áreas distintas. Desde a parte de proteção, tem um grupo que trabalha a parte de conexão, tem outro grupo que trabalha essa parte de lidar com as outras egrégoras, né, dessa conversação. Enfim, tem vários campos. Né? Então, isso depende muito de cada um. Tá? Sim. Não, eu e a Marci também trabalhamos com apometria. Nós temos uma equipe bem grande também que trabalha. Tá. Sim, gente... eu não falo que eles estão nos bastidores, né? Eu não sei nem, eles estão em tudo, porque tem horas que a gente é um braço, uma perna nossa, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Eu não sei, para mim é a minha família, né? Vou me referir dessa forma, porque sim. assim, eles estão a todo instante, né, participando de absolutamente tudo, né, na jornada existencial. E outra coisa que eu descobri no meu trabalho é que existem os mentores que são, vamos chamar assim, são fixos, então eles fazem parte da tua equipe, e tem aqueles que são temporários, eventuais ou pontuais. Uhum. Eles vêm para resolver uma determinada demanda, uma determinada situação, eles cumprem aquela missão e eu captei alguns, né, que são mentores que vieram para alertar sobre um determinado processo que a pessoa estava vivenciando, para ajudá-la a transitar nesse desafio, e depois ele ir embora. Né, geralmente são os convidados especiais. Sim. São os trabalhadores de última hora. São. Eu chamo de convidados especiais. Eles vêm para resolver. Porque eles são especialistas em alguma área de atuação. Sim. Né? Eu tenho um caso muito interessante de uma cliente que ela é terapeuta, também trabalha com apometria. E ela sempre chama a equipe dela, os mentores, então aqueles seres que são... ela já conhece, já está... E de repente apareceu numa sessão de trabalho um ser completamente diferente. E ela tomou um susto, ela é um obsessor, bem, quem é? Né? Aí os mentores dela falaram, não, calma, fica tranquila. Ele é um especialista, essa senhora que você está atendendo está precisando disso, ele veio para te orientar de como você deve proceder no caso dessa senhora. Ele veio, deu todas as orientações, ela fez os procedimentos, depois ele... Então, assim, ele foi chamado especificamente para aquele atendimento. Né? Ô, Jorge, deixa eu te perguntar, e nesses 4 anos, bem dizer, de trabalho que você está fazendo, teve algum caso assim curioso que você lembra, ou engraçado da captação, ou, enfim, de algum mentor que veio, te gravou, tu achou aquilo curioso, não sei. Assim, tem um caso que ficou muito marcado, que é o de um guardião, e ele não tinha uma aparência muito bonita, aliás, nada bonita. Ele parecia um demônio, ele tinha era todo o arquétipo do demônio.
ele tinha um aspecto esquelético, tinha uns chifres enormes, enfim. E a pessoa que recebeu isso era uma terapeuta, também trabalhava com apometria e outras técnicas. E ela já tinha uma conexão com os mentores, ela conhecia alguns mentores, interagia com eles, e ela dizia que tinha um mentor que ela não via. Ela só sentia a presença e ouvia. Mas ela falou, não, mas eu quero que a captação ela seja aberta, você capta o que vier. Porque eu também posso fazer por encomenda você. Se você conhece o teu mentor, você dá o nome, né, eu vejo se tem uma autorização e a gente realiza. Falou, não, faça em aberto para ver o que vem. E veio este. E quando ela recebeu, ela ficou em choque. E ela teve um processo de catarse. Ela falou que ela só chorava, ela não conseguia parar de chorar. Teve taquicardia, falta de ar, e ela ficou a noite inteira acordada nesse processo. E num determinado momento, um dos mentores que ela já trabalhava, já conhecia, sentou do lado da cama dela, começou a acalmá-la, orientou ela, né, para ela sair da crise, e falou, olha para a imagem. Ela falou, não consigo. Ele insistiu, olha para a imagem. Ela começou a olhar para a imagem, ele começou a conduzir ali um processo, e finalmente ela conseguiu. E foi curioso, porque ela ficou em silêncio uma semana. Eu enviei, e aí depois que eu envio o material, eu faço uma troca com o cliente ou com a cliente, né? Qual foi a percepção que essa pessoa teve? E ela ficou em silêncio, ela deu devolutivo. Uma semana depois, que foi o período que ela precisou, né, para gerir todas essas informações, e aí ela me contou como é que foi o processo. Ela falou, agora eu consigo olhar para aquela imagem e eu consigo ter um sentimento, eu tenho um sentimento de amor e gratidão por ele. Porque o que acontecia? Ela trabalhava durante o desdobramento do sono nas regiões umbralinas, em de resgate. E ela não tinha consciência disso. Ela falou, mas eu só trabalho nas casas astrais, nas cidades orbitais, com os meus mentores, que ela chamava os mentores de luz. Aí eu falei, então, mas veio essa informação de que você também trabalha nas infradimensões, e ele é o teu guardião, para que você possa transitar por todos os portais, e ele te protege e te guia. Né? E aí, quando ela tomou ciência do papel dele, da importância, foi quando ela conseguiu, né, absorver essa informação, se acalmar e aceitar. E aí ela entendeu, é por isso que eu não ouvia, porque eu não estava preparada. Assim. Então foi uma machadada na cabeça dela. Ela precisou passar por esse processo para ter um despertar, né? Porque no conceito dela, ela trabalhava só com os mentores que ela chamavam de luz, né? Entendi. Com os que estavam na vibração mais sutil, né? Então, assim, tinha uma fantasia dela com relação ao que era a espiritualidade. Sim. Sim. O que pinta para a gente, né? Sim, a gente é educado ou deseducado, né, para compreender ou para entender que espiritualidade é só de luz. Só. Não é só de luz. Só bonitinho, né? Só bonitinho, não é. Um dos meus mentores, logo de início, ele já quebrou essa minha fantasia também. Ele falou, olha, existem mentores de luz e o mentor da sombra. Ele falou, sombra é força. Sim. Então, são dois princípios da criação, luz e sombra. Né? A gente está em realidade dual, então você tem essa separação desse todo de luz e sombra. E tanto um quanto o outro são desdobramentos do Criador, da fonte primordial. E eles têm uma função na criação. Sim.
Então, ele disse, primeira coisa que você tem que entender é conceito de bem e mal é conceito humano, vocês que criaram. Aqui, né, a partir da minha realidade, não existe, né, essa polarização. Né? Tudo faz parte da criação, absolutamente tudo. E é claro, você tem aí vamos dizer, uma briga de forças, né, entre luz e sombra, embora elas colaborem em determinados momentos. Né? Mas Uma disputa de força. Se a gente entra em umbral, em infradimensão, é óbvio que a gente vai ser encaminhado, a gente vai ser acompanhada por um mentor daquele local. Não é daquele o mentor, local. Não é o mentor de luz que vai entrar lá, né? Uhum. Então, lógico, a gente tem mentores das infradimensões, tem que respeitar, né? A gente tem que entender Sim. isso. Tem. Ele me disse que cada pessoa tem um mentor adequado para o seu gradiente vibracional. Sim. Né? Aonde você está no teu processo de despertar consciencial, aonde você está vibrando consciencialmente, então você tem esse tutor para te orientar. Eu né? acho que tudo vai da primeira visão. A primeira vez que eu, na verdade, espiritualmente trombei com um réptil, lógico, eu assustei. Teve aquele, né? Mas agora, recentemente, na nossa sala de trabalho, tem um insectoide muito grande. Só que vira e mexe, eu não sei se é dependendo da nossa frequência, se a gente não está muito bem, ele se apresenta na forma humanoide para a gente. Mas eu e a Marcineide já vimos ele várias vezes na forma de insectoide trabalhando com nós. Então, gente, a gente tem que começar a aceitar isso, né? Eu posso entender que aqui, na realidade, onde nós estamos, nós temos vários projetos existenciais em andamento simultaneamente. Sim. Né? Então, cada uma dessas egrégoras que a gente fala que são mais ou menos 22, 22 grupos que estão atuando aqui no planeta Terra, Sim. um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, cada um tem o seu projeto, cada um tem as suas diretrizes, os seus interesses. Quando uma egrégora invade o espaço de outra, vai haver conflito. Sim. Então, assim, eu estou trabalhando para uma determinada egrégora espiritual. Né? É claro que se eu começo a invadir o espaço de outra, né, e colocar em risco os interesses dos outros projetos, né, e as diretrizes dos outros projetos, eu vou receber ataque. Para escuta, você está avançando no meu território. Né? Cuidado. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, eles são maus? Não, eles estão defendendo os interesses e os projetos para os quais eles estão trabalhando. Sim, exatamente. Concordo. É que a gente tem mania de rotular, né? Tudo é mal, é bom, é ruim. É que a gente está numa realidade que é extremamente dual. Sim. Então, tudo aqui é dois. Então, esse todo, que é a fonte primordial, ele se fragmentou em dois. Sim. Né? E eu acho que a nossa grande missão, e quando a gente entende isso, quando a gente sai daqui, é achar aquela historinha que todo mundo fala, né? Qual é o caminho do meio? Né? Sair desse ping-pong de você vai ou para uma polaridade ou para outra. Né? Qual é o meio termo? E aí você acende, porque você compreendeu o que é a dualidade. Nada mais é do que a fragmentação de uma única energia. Ela se expressa de duas formas, mas é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. São duas expressões que se complementam.
Quando você junta essas duas coisas, acabou, você vai embora. Entendi como é que funciona a dualidade. Entendeu? Não tem mais o que fazer aqui. Acabou teu aprendizado. É. Aí a gente vai para um planeta menos dual, com a dualidade não tão muito alta. Existem vários gradientes de dualidade, né? Nós estamos assim, a gente está naquele curso mais hard, né? Então, mais hard. eu entendo que a gente vai descendo, né? A gente começa naquele jardim de infância, que é aquela dualidadezinha baixinha, 5%, né? A gente vai experimentando. Agora quero mais. Aí a gente vai para aquela montanha-russa que é mais alta. E a gente termina naquela que dá vários loops, né? Porque esse é a nossa graduação, né? E quando a gente vai com experienciar toda essa intensidade da dualidade, a gente sai daqui com a mestria. Sim. Você está entendendo como é que funciona, quais são as leis que regem essa dualidade. Né? Mas a gente está descendo, né? Quanto mais a gente desce, mais a gente aperta, a montanha-russa fica mais hard. No teu trabalho, você recebe alguma mensagem que fala de coletividade ou é raro? De coletividade, não, é raro. Esse é um... Agora eu não lembro se eu recebi alguma, mas ele é muito direcionado para quem está recebendo, mas ele contém informações que são importantes para o todo, para o coletivo. Uhum. E daí a importância de eu postar o resultado, o material dessas pictopsicografias no Instagram. Sim. Que também foi uma orientação que eu recebi desde o início. Claro, tudo bem, você está fazendo um trabalho sobre encomenda, mas ele contém informações e eles podem ajudar outras pessoas a expandir a sua consciência, a sua percepção sobre o que é o mundo espiritual. Né? Como são as outras realidades fora dessa realidade que vocês estão vivendo. Né? E também tem uma missão que é desafiadora para mim, até hoje eu ainda processo isso, você vai lidar com... esse trabalho vai quebrar alguns conceitos. Por exemplo, um deles é essa questão do bem e do mal, de sair desse ping-pong de polaridades. Né? Isto é bom, isto é mal. Ele é negativado. Ele é da luz. Tá? E isso tem uma resistência enorme. E desde o início isso foi pontuado. O teu trabalho ele vem para desconstruir um tanto deste conceito que é equivocado. Ele é um holograma. Uhum. Ele é um holograma. Né? E as pessoas precisam começar a despertar para isso. Tá? E a gente vai ter que, eu estou falando por mim, né? E já quebrando crenças, quebrando paradigmas das imagens. Tem muitas imagens que é impactante, né? Bem impactante. Então, eu já estou me preparando assim. Eu vejo alguma coisa estranha, eu já Sim. fico, vai me ajudando a me preparar porque o que vai vir que eu não sei, né? Então, para eu não ficar tão impactado. Esse é um dos paradigmas que a gente precisa quebrar, que é associar. Esse mentor é bonito, então ele é da luz. Esse mentor é feio, ele é do mal. Então, essa ainda é uma percepção imatura. Sim. Isso é uma percepção imatura sobre o que é espiritualidade. Porque, assim, se a gente tiver essa possibilidade de sair do nosso planeta, do nosso ambiente, e viajar por esse multiverso, pelas várias realidades, visitar outros mundos, a gente tem assim, uma noção desse laboratório gigantesco que é a criação, que é um laboratório onde tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo é possível.
Então, assim, você quer expandir tua consciência? Esteja aberto para receber qualquer informação. Ah, o teu mentor é uma minhoca estelar, é uma tangerina estelar. Entendeu? Tá, é possível? É possível. Por que não é possível? E assim, esse trabalho, e durante o exercício desse trabalho, eu precisei ir lapidando, desconstruindo todos esses conceitos e quebrando, porque eu recebi muitas informações que o meu mental ele boicotava. E ele falava para mim, você não pode entregar isso para o cliente, isso não pode ser real. O que vão achar? Você, assim, esse medo do julgamento externo, né, do outro lado. Até que chegou um momento e eu precisei amadurecer isso. Que era uma insegurança minha, né, e que eu precisava ter o controle das informações. Como médium, eu não tenho controle das informações que chegam, das informações que eu preciso transmitir. É assim, eu sou o carteiro, né? Chegou a carta, eu vou pegar a carta, o telegrama, vou levar na tua casa e vou te pegar. Olha, o teu remetente mandou isso aqui, né? E nem sempre eu sei qual é o conteúdo da carta. Às vezes, na devolutiva do cliente ou da cliente, é que eu começo a entender o porquê. Porque a pessoa, sim, quando ela abre e ela se identifica com o conteúdo, e aí ela pode dizer, sim, então agora, a partir desse relatório que você me trouxe, eu tenho a resposta para algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então, então agora eu entendo porque isso. Mas assim, eu não tenho essa informação. Né? Isso é uma leitura da própria pessoa. Isso é uma carta endereçada. É para você. Entendi. Às vezes eu recebo e falo, mas eu recebi isso aqui, mas eu não sei o que é isso. Então, assim, por isso que existe o trabalho meditativo. Então, se você ainda não tem consciência do que significa isso, vai trabalhar isso em meditação, porque assim, isso não foi aberto para mim. Então, é uma informação que o mentor quer passar direto para você. E algumas vezes isso acontece. Durante os processos de meditação, começa a abrir e algumas fichas começam a cair. Né? Entendi. Então, o teu trabalho vai além da entrega da pintura. Você vai acompanhando, entre aspas, a pessoa algumas semanas, ou não sei como que funciona, o pós. Eu costumo reservar um espaço depois da entrega. Então, eu entrego, eu falo que eu estou à disposição, e aí depende do tempo de cada um. Né? E algumas pessoas solicitam um espaço para a gente conversar, a gente troca, tira algumas dúvidas. Né? Então, eu passo, eu oriento da forma como eu compreendo, como eu entendo. Né? E a gente tem aí uma comunicação. Agora, se a pessoa quer fazer um trabalho de aprofundamento sobre isso e quer trazer outros conteúdos que estão relacionados, que aí isso demanda um tempo maior, aí eu levo isso para dentro do meu trabalho de consultoria espiritual. Aí já é um trabalho à parte, e ele pode ser complementar da captação da pictopsicografia, ou não. Entendi. Então, além da pintura, você tem esse outro trabalho. Você quer falar um pouquinho dele? Como é que funciona? Sim, ele surgiu. Ele é um desdobramento desse trabalho, né, da captação de pictopsicografia. E eu tive esse insight, ou seja, eu fui chamado para fazer esse trabalho em janeiro do ano passado. Né? Ele veio como uma segunda etapa dessa minha missão. Que é os mentores, eles disseram que existem pelo menos 3 etapas para serem desenvolvidas. Né? Eu estou no meio do meu processo. Então, tem uma ampliação aí desse trabalho. E é um espaço onde eu faço atendimento online,
E ele funciona como uma conversa. Tá? Eu estou conectado, eu faço toda uma preparação, então eu também faço às vezes de médio, seja de intermediário. Então, algumas vezes a equipe, os mentores desta pessoa, eles se comunicam através de mim, para fornecer orientações, direcionamentos, Mas, esclarecer algumas o Jorge, dúvidas. é individual ou é em grupo esse teu trabalho? Individual, Ah, sempre individual. individual, Tá, sempre individual, né? entendi. Então, assim, é um trabalho para aprofundamento, é um trabalho para fundamento, porque a captação ela é muito pontual. Então, assim, neste momento veio aquele mentor que trouxe a informação ou não, ele vai trazer só a imagem, porque a função principal, como a gente já comentou, é só estabelecer um aprofundamento da conexão, né? Mas aí ele aproveita, né, essa abertura dessa janela e já manda outras informações, né? Aí precisa aprofundar, então vamos para um trabalho de mentoria ou de consultoria espiritual, onde a gente pode aí buscar mais informações, investigar mais, porque na captação não dá para fazer essa investigação mais. Tá? Sim, entendi. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita, vai colocando aí, enquanto a gente vai Eu conversando tenho, com ele. eu Fale, tenho. Sandra. Para a gente que está aqui, né? Quanto tempo está a fila de espera agora? Você tem noção? Tenho loção. A minha agenda está fechada em dezembro de 2027. A partir de dezembro de 2027, não tem mais captação. Fechou, terminou. Mas acontecem eventuais desistências. Tá? Até lá, eu vou ter algumas. Já tive e, eventualmente, acontecem algumas desistências. Então, eu tenho uma lista de interessados, pessoas que querem fazer parte dessa lista. Então, quando há desistência, a minha assistente entra em contato e oferece essas datas. Tá? Mas, assim, a priori, a agenda está fechada. Mas está sempre acontecendo alguma desistência, né? Mas automaticamente já é preenchido. Geralmente Entendi, são preenchidas muito rapidamente. Tá? Quem entendi. quiser entrar nessa fila, tá? É só entrar em contato. Torcer para que todos Torcer para estejam. alguém desistir. Não, torcer para que a gente esteja aqui. Torcer também para que a gente esteja aqui na Terra, né? Até lá, depois disso, né? Então, até lá, então. Tem esse A gente não sabe o probleminha que vai também, acontecer, né? tem essa Tem essa questão. questão. Ou uma solução, né? Ou não é um problema, é uma solução. Ah, sim, não. No caso, aí é uma solução, Né? né? Mas tem essa possibilidade sim, Tá, tá? Escuta, esse acompanhamento que você faz, essa orientação, vamos dizer assim, é só para quem fez a captação ou para qualquer pessoa que queira um aprofundamento? Para qualquer pessoa que tenha alguma questão que queira investigar, com recurso da mediunidade, né? Pode sim. E é muito comum que venha nome de mentor. Em algumas dessas consultas, vem origem estelar, vem informações muito semelhantes à da captação, às vezes de forma mais aprofundada, só não vai ter imagem, né? Porque senão não é a finalidade desse trabalho, é só um bate-papo, uma conversa. As informações elas vão fluindo e eu vou passando, né? E a gente vai explorando isso. Tá. E para esse outro trabalho seu, como é que está a agenda? Esse tá super light. Não, Tá esse tá light? super light. Tá light, Então, tá light. aí, pessoal, já pode ver, né? Não tem a captação, mas tem a orientação aí do Jorge.
Você não vai ter a imagem, mas você vai ter a chave de contato, que é o nome do mentor. Esse nome é sempre uma chave. Legal. Tá? A informação que eu recebi é que o nome do mentor, ele aciona um dispositivo tecnológico que eles chamam de elevador vibracional, que é uma espécie de um tubo de luz, ele acopla no teu campo e ele forma um ambiente fechado contra a interferência de forças opositoras. E ele também facilita a elevação da vibração, né, de quem está aqui. E também ele é um facilitador para que as equipes espirituais elas baixem o gradiente vibracional, para que eles se encontrem num patamar que seja intermediário e possam interagir de uma forma mais tranquila. Né? Então, ele é um circuito fechado, né, para interação. Tá? Então, quando você aciona o nome do mentor, utilize ele como um mantra, da forma como você sentir. Quantas vezes você sentir em processos de meditação, você abre essa conexão e estabelece esse elevador vibracional. Esse ambiente de trabalho. É um ambiente de trabalho. Interessante. Tá? Muito bom. Em algumas tradições, linhas espiritualistas, eles chamam isso de tubo de luz também. Né? Mas o que eles me passaram como nome foi elevador vibracional. Esse é o nome que eles me deram. Tá? Se ele não é igual, ele deve ser muito semelhante a esse dispositivo que a gente chama também de tubo de luz. Né? Nossa, bem bacana. Bem bacana. Então, assim, quando na consultoria espiritual, quando você recebe esse nome, você também pode fazer esse trabalho meditativo de conexão, aprofundamento. Você não vai ter a imagem, Sim. tá? Sim. Mas você Então, pode fazer esse trabalho. Então, nada está perdido, né? O pessoal que Nada, desanimou, ainda não. tem a Ainda tem. outra possibilidade, a outra alternativa aí, Tem. que é show da mesma Tem. forma. Legal. Sim. Pessoal, tem pergunta Sim. para o Jorge, quiser fazer alguma pergunta para ele? Aí. Pergunta, o Igor Leonardo. Se há mentores que dizem que não tem nome e é reconhecido pela energia, o nome do mentor nesse trabalho não é mais uma tecnologia de proteção energética do que o nome de fato do mentor? Não, por algum motivo ele não quis compartilhar o nome, mas eu acredito que todos eles tenham essa assinatura energética, ou seja, um nome. Né? Isso a gente estuda muito na Cabala, né? O som como uma frequência, como um código. Tá? Então, e por que o mentor assim, não falaria o nome? não sei, eu não sei te responder sobre isso. Tá? Eu não tive nenhum caso até então, tá, que pudesse, né, mas assim, não sei por que ele não ofereceria o nome dele para conexão. Também tá? acho. E esse nome, ele não é necessariamente o nome do mentor, ou ele pode ter vários nomes. E geralmente, quanto mais sutil ele vibra, quanto mais alto ele estiver nesse patamar consciencial, mais códigos, que a gente está chamando aqui de nomes, ele pode utilizar. Da mesma forma como imagem. Ele também pode se apresentar de diversas formas. Então o meu mentor é assim? Pode ser que não. Ele pode estar... A gente não é assim? A gente não é assim. Então, eles utilizam uma roupagem que tem um significado, tem um propósito, né, para um determinado trabalho. É muito comum eu receber, por exemplo, o mentor que ele se apresenta com uma roupagem, com um aspecto físico que ele teve quando conviveu com aquela alma em uma encarnação passada. Por que ele faria isso? Porque ele quer usar esse código visual para despertar memória. Sim.
né? Então, se é alguém que a alma reconhece, e se eu estou observando aquela imagem, ela tem frequências codificadas, isso pode despertar algumas memórias que são importantes para o meu processo de despertar consciencial nesta encarnação. Tá? Da mesma forma, o nome. Né? Isso pode ter algum significado no meu inconsciente. Pode servir como gatilho, né, para ativar algumas coisas, né? Alguns processos. Entendi. Mas, assim, eu nunca tive nenhum caso de que o mentor não forneceu o nome. Eu não conheço nenhum caso assim, tá? Até o momento. Assim, você conhece o Rodrigo Romo, né? Ele já falou em curso que o nome do mentor dele, o Staher, o Shiva, não é esse nome, que é passado, Uhum. esse nome para que não se tenha plágio, não se venha usurpar dessas entidades, né? Uhum. Uhum. Então, aí, mas também é um mentor de uma pessoa famosa aí que tá falando, né? Não seria o caso nosso, que a pessoa que. E eu teria o nome do mentor só para mim, é lógico que a gente não vai ficar saindo falando por aí, né? Nome de Não, mentor. a recomendação que eu recebo e que eu transmito para as pessoas é que não compartilhem o nome dos mentores. Porque Porque ele ele é vai um acabar código, ficando. E é ele uma vai acabar senha. ficando vulnerável. É uma senha. Ele acaba ficando vulnerável, o mentor. Sim, Porque aquela outra eu posso pessoa vai utilizar. acessar. É, Sim, exatamente. sim, Você sim. acessa É uma senha, é como senha de cartão. Você não compartilha a tua senha de com cartão. ninguém. Alguém pode fazer mau uso dela. Isso, né? E essa senha que está sendo fornecida, ela pode ser muito. Para você, ele está te dando este nome. Olha, utilize isso aqui. Eu criei esta senha para você se comunicar comigo. Olha, utilize. Mas ele também monitora outras pessoas. Isso também é uma Sim, outra dúvida que as pessoas têm. Então, o mentor, ele é mentor só meu? Não, não é só seu. Os mentores, eles trabalham com grupos de almas, né? Então, ele está tutoriando, orientando um grupo de pessoas, né? Que ele tem algum tipo de vínculo com este grupo, né? Geralmente, ele monitora esse grupo de pessoas. É muito comum nas minhas captações ouvir essa informação. Este mentor monitora um grupo de almas que estão, nesse momento, encarnadas no planeta. Então, assim, é responsabilidade dele, né? Dele de mais um tanto da egrégora dele, não é só dele, porque não é, a gente já viu que não é um só mentor, né? sim. Mas para cada um ele pode fornecer um nome diferente, tá? Porque é um código, é uma Um senha. código, uma senha, sim, sim. É. Ou o mesmo nome com a figura diferente. Então Com imagens diferentes é, tem muita tem. variação sobre isso, né? É Muita assim, é variação. bem aquilo que são mil possibilidades, infinitas Mil, possibilidades. A infinitas gente que fica possibilidades. a gente fica na nossa limitação, né? Querendo achar o certo, o errado, né? É por isso que esse trabalho de captação de pictopsicografia, ele não é só para você ter a imagem do teu mentor, você emoldura, coloca lá, este é o meu mentor. Não pode ser que o teu mentor seja daquele jeito, ele só te mandou aquela imagem, porque é a função daquilo. Eu tenho uma função terapêutica, né? Tem uma função de ativar em você, de abrir, de limpar coisas no teu campo vibracional, né? Aquilo tem Sim. uma função, ele está propondo um trabalho para você, tá? Porque assim, eles fazem um tanto, a gente tem que fazer o outro tanto, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E eu entendo que às vezes também as pessoas ficam um pouco frustradas com o conteúdo das captações, porque elas querem receber respostas para um monte de coisas, para resolver coisas da vida, né? Coisas que estão de ordem prática, né? E não é assim que funciona. Então a pergunta é: o quanto você está fazendo, né, para se conectar com a tua egrégora? E a gente pode ter todas essas respostas diretamente da nossa egrégora. E é por isso que eles fornecem a chave de conexão. É para que a gente se liberte de muletas, né? Se liberte de muletas.
e vá aprofundar a conexão, né? E buscar essa conexão com a nossa egrégora espiritual. E começar a receber informação diretamente. Direto. Sim, sem Direto. intermediários, sim. Sem intermediário, porque aí é uma responsabilidade de cada um. Você tem que desenvolver isso. Né? Eu ouço muito as pessoas dizerem, mas você veio com o dom da mediunidade. Não, eu não vim com o dom da mediunidade. Sei lá quantas encarnações anteriores a minha alma, a minha consciência trabalhou esta conexão em processos de autoconhecimento, estudando, buscando o que eu usufruo hoje, né, o que se expressa hoje como mediunidade, é o resultado, provavelmente, de um longo processo de desenvolvimento de jornada espiritual. Sim. Então, assim, eu não fui abençoado com isso. Eu construí com a ajuda dos meus mestres, mas assim, eu precisei tomar a iniciativa e colocar o pé nessa estrada. Tem pessoas que estão começando agora e que só vão usufruir, né, dessa abertura, dessa expansão e dessa comunicação com os planos extrafísicos daqui a 2, 3, 4, sei lá quantas encarnações. Vai depender muito do quanto elas andarem, né, nessa estrada. Então, é responsabilidade de cada um. A gente precisa se responsabilizar pelos nossos processos. Exatamente, concordo. Mentor não resolve o problema nosso. Ninguém resolve, né, Jorge? Não. Ninguém. Não. Sabrina, eles nos orientam. Sim, nos mostra o caminho, né? A Sabrina está perguntando assim, você pode orientar como começar essa conexão? Sim, eu posso. Eu posso compartilhar a minha experiência, o que eu sei, né? O tanto que eu estudei e como eu desenvolvi essa minha conexão. Eu posso, sim. Né? Mas assim, é uma busca constante, não é? É uma busca constante. Cada um pode construir um método de conexão, porque assim, não existe um manual. Uma regra. Uma regra. A gente pode usar técnicas prontas. Sim. Pode, isso ajuda. Tá? A gente pode utilizar, sim. Né? Existem uma infinidade delas. Sim. Né? Mas, assim, a gente pode desenvolver por conta. O mais importante é você querer. Né? Você chegar para o teu mentor, para a tua igreja espiritual, olha, quero desenvolver, quero fazer um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Começa por aí. Se você não sabe quem você é, você não começa uma jornada de desenvolvimento espiritual, nem abre conexão com o plano espiritual. Porque primeiro você começa aqui. Né? Depois que você entende o que você é o jardim de infância do caminho espiritual. É autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E a hora que a gente joga, que a gente quer desenvolvimento consciencial, né, espiritual, segura firme, porque vem bomba. Uhum. E não é bombinha, não é estalo, não, é bomba pesada. Sim, porque você vai revolver, você vai jogar pó, você vai jogar lama no ventilador e você vai ter que cuidar com as suas sombras também. Então, sim. Assim, é processo consciencial. Você tem consciência de quem você é? Tem consciência das tuas sombras? Primeiro, você vai ter que levantar tudo isso. Vai ter que ir para o pântano, entrar dentro da lama, lamear, entender tudo, processar, integrar essa sua sombra, né? Porque a gente está na dualidade, todo mundo tem luz, mas todo mundo tem sombra também. Então, como é que a gente integra essas duas coisas, constrói esse todo? Então eu sou isto, mas eu também sou isto aqui, ó. Como é que eu administro essas duas coisas? Esse é processo de autoconhecimento, esse é processo consciencial. Sim. Você entendeu quem você é, aí a gente pode ir para os planos extrafísicos. Nenhum mentor vai pôr a mão em você, vai se comunicar com você, né, se você não sabe o básico. Né? Como é que você vai conversar com um cara que fez doutorado em Harvard, que é o nosso mentor, ele conhece as leis cósmicas da criação?
Se tu não sabe nem quem você é, né? Se você não sabe lidar com as tuas sombras, se você não sabe lidar com o outro, com o coletivo, né? Você não sabe o que você quer, para onde você vai, você não vai estabelecer conexão. Né? Ele vai dizer, primeiro vai se trabalhar, filho. Vai se conhecer, vai estudar, depois a gente conversa. Exatamente. Né? Exatamente. E não é fácil. Você começa a mexer nas coisas, ó, é complicado o processo de autoconhecimento. Mas vale a vontade a pena. Vale, vai valendo a pena, mas chega um ponto que você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Não. Vamos voltar à fita, não quero mais brincar desse trem, não quero mais, vamos voltar. Mas assim, vamos falar, no final da fritada, é boa. Mas ali. E aí não tem volta. Não tem volta. Quando você coloca como você começou, não tem volta. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não, nunca mais. Nunca mais. E isso pode ter consequências. Pode não, tem. Porque assim, uma vez que você transforma tudo que está em torno de você. Tudo. Então, Sim. assim, o teu ambiente, a tua profissão, as tuas amizades, as tuas referências, você transforma tudo. Então, assim, o universo vai tirando tudo que não te serve mais. E claro, porque a frequência vai preenchendo, vai mudando, né? a tua frequência vai muda. Aí você vai frequenciando você vai, você vai atraindo da forma como você está frequenciado, você está vibrando. Então você vai atrair outras coisas. Exatamente. Então, assim, semelhante atrai semelhante. Isso aí. Semelhante atrai semelhante. Bem interessante. Bom. Ô, Jorge, deixa uma palavrinha para gente, alguma coisa construtiva para a gente ir encerrando, né? Porque não tem perguntas, já perguntei, não tem perguntas aqui. Olha, uma coisa que foi muito importante para mim, para o meu processo, é me liberar de conceitos prontos, dos enlatados, né? Porque a gente, desde pequeno, é educado e colocam, né? Ensinam para a gente, deseducam a gente num monte de coisas, fazem a gente acreditar num monte de fantasias, né? Sobre o que é essa realidade que a gente vive. E mais do que isso, o que são as outras realidades que a gente chama de extrafísica, né? Que é o mundo espiritual. Seja aberto, não se feche em conceitos. Hoje eu vejo, quando eu transito pela internet, e eu vejo muita gente fazendo a apologia a doutrinas, a conceitos prontos, a coisas que elas herdaram, que elas trouxeram, que elas copiaram de outros, né? Então, assim, eu aprendi a criar os meus próprios conceitos, as minhas próprias ideias, a partir das minhas experiências. É só isso que eu posso fazer, né? As minhas ideias, os meus paradigmas, eu estou criando a partir das minhas vivências, né? Não das vivências alheias, não porque alguém me disse que é assim ou que isto é certo. Tá? Isso precisa vibrar comigo. Eu preciso sentir isso precisa fazer parte de mim, essa verdade. Né? Tem muita gente vomitando verdades que são, sabe o copia e cola que a gente faz no computador? Você pega, ai que bonito isso aqui, né? Deixa eu reproduzir isso aqui, porque isso aqui é muito bonito. Faz sentido para a tua vida? Né? Você já experienciou alguma coisa semelhante? Né? Né? Isso vibra com você? Ou é só bonito? Né? Ou parece certo?
E assim, e essas verdades que eu estou construindo, elas estão sempre sendo questionadas. Porque assim, a criação é movimento. Você não pode estagnar, parar, né? Criar uma biblioteca, né? Um monte de conceitos, eles são legais, são bonitos, estou cômodo aqui. Então, a toda hora você pode estar questionando, desconstruindo e se desfazendo, inclusive, de conceitos. E não, porque aquilo que a gente acabou de fazer, de falar, né? Quando você está na jornada de abertura de consciência, à medida que você avança, você modifica a sua vibração. Então, tem coisas que não servem, tem conceitos que não servem. Assim. Então, assim, o Geórgia de janeiro do ano passado não é mais esse Geórgia. Porque, assim, contatei outras coisas, outras experiências, assim, agreguei outras coisas que fazem sentido, joguei um tanto. É como limpar a casa, né? Meu guarda-roupa, né? Aquele monte de roupa que eu não uso mais. Então, joga fora, compra novo. Então, assim, tem que existir esse movimento. A gente está sempre se reciclando, né? Se questionando. Né? Senão a gente não avança na jornada de abertura de consciência. A gente está sempre com aquela caixinha que é confortável de conceitos, de verdades, muita gente vendendo verdades, né? E a gente se agarra àquilo. Não, esse lugar é confortável para mim, deixa eu ficar. Tudo bem, se é aí onde você quer estar, faz parte do teu processo de desenvolvimento espiritual, em algum momento você vai perceber que você está afundando junto com a âncora, lá para baixo. Né? Faz parte do teu processo. Vai lá, experiencia, porque é tudo experiência. O segredo está em desconstruir aquilo que já não faz mais sentido, né? Ter a coragem de desconstruir várias coisas que foram incutidas na gente, né? Que a gente traz isso como verdade. Então, está aberta, buscar o conhecimento e está aberto, exatamente. Fantástico. Tem coisas que assim que eu ouço, que eu vejo, que tudo bem, isso não faz muito sentido para mim, mas é interessante, deixa eu guardar isso aqui. Em algum momento eu consigo alcançar isso e reinterpretar. Agora eu entendo. Agora isso faz sentido para mim. Então, assim, não descarta. E até assim, não ter medo de ser diferente ou de pensar diferente, ou com medo do que as pessoas vão achar, que eu não sou mais aquela pessoa, eu estou pensando diferente, estou com uma outra visão. Então, é a coragem de se transformar. Essa é a palavra. Na verdade, nós somos sempre diferentes. Não existe um ser humano igual ao outro. Então, assim, tiraram isso de nós. Então, a todo instante, nós somos estimulados a viver em rebanho. Sim, obrigada. A viver em rebanho. A vestir igual a todo mundo, a ter o mesmo corte de cabelo, a falar da mesma forma, a consumir as mesmas coisas. Então, assim, quem é você nesse rebanho? Então, saia do rebanho. Aí a gente volta para o processo de autoconhecimento. Então, se você não sai do rebanho, você não tem jornada espiritual, você não tem desenvolvimento consciente. Você é só mais um no rebanho, sendo levado pela boiada. Sim. Eu já recebi muitas críticas por não participar de rebanhos. Porque eu mudo demais. A minha opinião de ontem era de ontem. Se eu pensei, repensei, analisei, hoje é outra. Né? E já recebi muitas críticas por conta disso. Isso faz parte, assim. Sim. Só eu estou comentando. Eu aprendi, sim, claro. Não estou desmerecendo a tua fala. Isso faz parte do nosso crescimento, autoestima. Então, assim, eu sou assim, eu penso dessa forma. Então, assim, eu tenho um mentor que ele é muito desbocado, ele é um Exu. Todos são. E aí, um dos conselhos que ele me deu, muito sábio, ele, assim, me ensinou a ligar o foda-se. Eu já falei para a Marcineide, de não apertar o botão. De vez em quando ela tem que apertar esse botão aqui, ó. Tem.
tempo assim, para a opinião do coletivo. Então, assim, Sim. eu passei por um processo muito forte de me reconhecer, de trabalhar minha autoestima, porque assim, as coisas que eu posto no meu Instagram, elas incomodam a muita gente, Muita que, gente. que ainda estão presos em conceitos de dogmas, de doutrinas, de linhas espiritualistas, Sim, né? Isto é certo, isto é errado, sim. né? E que isso me incomodou muito no início, mas assim, teve uma jornada de repensar, né, esses meus medos do julgamento do coletivo. E hoje eu tô quase lá. É, eu, Para dizer assim, ó, vai adiante. Não gostou, vai adiante. ó, como a Ávila está falando, a Ávila Jupira está falando alguma coisa. Como as realidades estão em movimento a todo momento, nada mais é igual. Depois que criamos resistências às ilusões ditadas há milênios, nós esvaziamos para nos preencher infinitamente. Verdade, exatamente. Sim, à medida que a gente vai esvaziando, é como um guarda-roupa. Vou Sim, desfazendo tem do que não me serve mais, eu vou criando espaço para colocar outras coisas que me outras servem, coisas. Exatamente, exatamente. né? E Esse isso é o processo de renovação. eu faço diário. Para mim a Marcineide me conhece já. Desde sempre eu vivo mudando, mudo ideia, mudo conceito, mudo planos, porque eu penso, eu não deixo ninguém pensar por mim, Uhum, uhum. né? Eu posso até dividir alguma ideia, alguma coisa, mas eu sempre estou questionando, eu sempre estou aqui eu sou o agente da minha mudança, então, Sim. né? Eu estou sempre mexendo, eu estou sempre, mas estamos aí, né? E essa responsabilidade que a gente traz para a gente, ela faz parte desse trabalho que eu realizo na pictopsicografia. E quando você encomenda uma captação, os mentores te dão uma imagem, te dão um nome, dão duas ferramentas de conexão. Então, agora, cabe a você completar o trabalho, Sim. se conectar e estabelecer Ah, né, sim, essa sim. conexão e ter um diálogo com a sua egrégora. Né? O mesmo trabalho é o meu e da Marcico. Na apometria, a gente faz a captação das linhas passadas, né? E cabe à pessoa ler tudo aquilo, trazer para si, ver o que está acontecendo, né? Se, que, Sim, fazer uma reflexão sobre aquilo. se questionar sobre aquilo, né? Ô, Jorge, Uhum, uhum. você tem livros? Estou trabalhando no primeiro, Ah, que nesse legal. momento. Ah, que legal. Tá? Legal. E também vou produzir vídeos, né, vídeos informativos, vídeos educativos. Né? Então, que É, vai fluir a partir assim, dos meus estudos, das minhas pesquisas e, fundamentalmente, da minha experiência do meu com os trabalho como trabalhos. médium, com os Sim, trabalhos. Tá? Então, estou trazendo para compartilhar todas essas informações que passaram por mim. legal. Então vamos ficar de alerta que ele, em qualquer momento ele lança, gente. Até o final do ano eu lanço. Até o final do Ó, ano. legal, a gente já está com 1 hora e meia aí de conversa. Quem quiser entrar em contato com o Jorge, pode ser no direct, né, do Instagram? Pode ser no direct. Assim, informações importantes. Se você quer entrar naquela lista para cobrir desistências das captações de pictopsicografia, vai lá no link da bio, tem o WhatsApp da minha assistente Graça, é com ela que você vai conversar. Ela vai te dar todas as informações, como funciona, e vai colocar o teu nome na lista. Tá? É ela que administra isso, não sou eu. Tá? Para o atendimento online, né,
das orientações espirituais, do acompanhamento, aí sim você pode fazer através do direct, porque esta agenda, quem controla sou eu mesmo, tá? Então, pode se fazer no direct, tá? Ah, tá Legal. bom. E a gente só agradece. Foi um prazer enorme falar com você. Muito, 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 muito bom. Você compartilhar aí a tua experiência, a tua sabedoria, a tua gentileza. Muito bom falar contigo. Foi assim enriquecedor. Gratidão mesmo. Eu agradeço também, agradeço o convite a vocês duas, a quem tiver paciência aí de nos ouvir. Desculpa te interromper. Não, imagina, eu só ia falar da frase que o pessoal se rachou de rir, que foi a minhoca estelar. Ah, Essa foi da noite, essa foi muito boa. Né? A mas eu minhoca acho que estelar. deve ter. Eu acho que deve ter. Eu tenho certeza que tem, em algum momento vai aparecer. Então tá bom, Jorge. Obrigada, viu, Tá querido? bom? Vai Sucesso ficar para ti. gravado Beijo sim, para vocês Simone. duas. Beijo, beijo, querido. beijo. Obrigada. Gratidão, Beijo, gratidão. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tá gravado, Simone.